te amar. Toca o meu coração. Eu sou a tua paz. 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 Eu sou a tua
Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia, boa quinta-feira para vocês. Espero que estejam tendo um ótimo dia, que estejam aceitando bem as contrariedades desse dia, estejam vendo essas contrariedades como oportunidades de crescimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre personalidade e caráter. Uma série aí de programas que eu vou fazer a respeito desse tema, né? Para formar a personalidade e o caráter. Algumas ideias peguei desse livro aqui que eu vou mostrar para você, ó. Educar o Caráter, do Alfonso Aguiló, tá? É voltado para pais, mas eu vou dar aqui uma outra abordagem. Eu vou puxar no pé de vocês, porque nesse livro ele fala muito sobre como formar um adolescente. Na realidade, ele trata assim de educar o caráter do adolescente, do jovem, né? Mas a gente tem que ver essa parte de educação do caráter não só para nós, não só, quer dizer, para os nossos filhos, mas para nós também. Porque se eu for uma mãe de caráter, um pai de caráter, meus filhos, via de consequência, vão ter mais chances de ser filhos de caráter. Então, vamos lá. O que é caráter? Caráter tem várias definições aí, mas a gente pode resumir de uma forma assim, são disposições estáveis para fazer o bem, tá? Então, o caráter é uma disposição estável. Então, uma pessoa, quando a gente fala coloquialmente, é bom caráter, é mau caráter, a gente já está querendo dizer isso, né? Uma pessoa mau caráter, ela não tem princípios, não tem valores, e uma pessoa de bom caráter, ela tem princípios, tem valores, ela segue uma ética, né? Tem uma linha de conduta. Uma pessoa de caráter, de bom caráter, ela vai ser comprometida, vai ser fiel à palavra dada. Então, o mau caráter, não. E às vezes a gente pensa, né? O brasileiro tem esse jeitinho, todo brasileiro de ser, de às vezes dizer sim quando quer dizer não, de querer se parecer legal na frente dos outros e ser um pouco até falso perante os outros. Isso a gente pode cair na tentação, no risco de pensar, mas isso não é nada, eu estou só sendo educado, é assim mesmo a vida, tem que ser assim, meio falso, porque viver é assim. Mas não, isso é um mau caratismo. Então, o brasileiro típico, aquele que não é o típico, tá? Mas que é representado, aquele caricato, o malandro, o Zé Carioca, sei lá, aquele preguiçoso, aquele do jeitinho, é um mau caráter. Pode não estar roubando, pode não estar matando, mas é um sujeito mau caráter. Porque não tem disposição firme e estável para fazer o bem. Porque o preguiçoso, ele não está fazendo bem. Ele está muito ocupado com a preguiça dele. Ele não rende. Ele é como aquele servo do evangelho que pega o talento dele e enterra. Pode ter sido por medo? Pode, mas pode ter sido por preguiça também. Falar, vou enterrar isso aqui, depois eu falo pro meu patrão, invento uma desculpa qualquer e falo que eu estava com medo, sei lá. No fundo era preguiça. E é um mau caráter. Deus pune, né? O Deus representado aí na parábola, na figura do patrão, chega e fica muito bravo. Como assim, né? Você não fez render seu um talento. Era só um, mas para você era 100%, era o seu tudo. Então, a gente pode pensar isso, né? Muitas vezes caindo numa tentação de falar, mas o outro tem tanto mais que eu. O que eu vou dar? O que eu vou me incomodar em, sei lá, vai pegar mais um trabalho voluntário para fazer? Deixa a fulana é rica, a fulana tem, sei lá, 3 empregadas, ela pode, né? Ela não precisa ficar cuidando de casa, lavando roupa, limpando o chão, esfregando o dia inteiro. Deixa para ela fazer essas coisas, para quem é mais rico, para quem tem tempo livre. Eu não, eu estou muito ocupada aqui com as minhas coisas. Estou muito ocupada com o meu trabalho, com os meus afazeres diários, com a educação dos meus filhos.
Sim, só que você está muito ocupada com aquilo que você tem, de repente você não tem aquele dinheiro, né? Não tem aquelas empregadas, aqueles braços que te ajudem, as secretárias que te ajudem, né? Mas o que você tem 10 minutos por dia. Aquele é seu um talento. Então pode ser que você não tenha 10 talentos, mas aquele seu um talento você tem que fazer render. E uma pessoa que faz render os seus talentos para o bem dos outros, essa é uma pessoa de caráter. Então vejam, formar o caráter, que são essas disposições estáveis de fazer o bem, não é tarefa fácil. Porque quando a gente está falando de disposições estáveis de fazer o bem, quer dizer assim, uma educação que você faz da sua vontade. E a vontade, quando eu digo, ela é a vontade naquele termo filosófico de vontade, que é um termo próprio que se usa para designar um querer que é mais forte que um desejo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate. Essa vontade que a gente fala coloquialmente aí, né, no nosso dia a dia, vontade de comer o bolo de chocolate, ela não é a vontade como elemento da inteligência humana, né? Não, ela é uma vontade como um desejo. É um desejo de comer um bolo. Estou com desejo de dormir, vontade de dormir, né? Vontade de, sei lá, viajar, é um desejo. Mas a vontade como um elemento da personalidade humana é aquilo que visa um fim último. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter o desejo de comer um bolo, mas de fazer o bem eu tenho vontade. De vencer a minha gula, eu vou vencer com vontade. Então, por exemplo, por mais que eu tenha o desejo de comer o bolo, eu sei que eu quero emagrecer, sei lá, né? Ou que eu já comi 3 fatias daquele bolo, né? Que a quarta, e não é prudente que eu coma. Então, eu quero comer o bolo, eu tenho esse desejo de comer o bolo, mas a minha vontade, o meu querer interno, sabe que eu comer a quarta fatia não vai ser legal, que eu não devo. Entendem? E daí o que acontece? Se eu tiver essa vontade bem formada, esse querer bem direcionado para o querer o bem, esse querer estável, eu vou ser capaz de dizer não para o meu simples desejo. Ou seja, a minha vontade, como fim último, vai ser capaz de frear o meu simples desejo momentâneo. E é por isso que o cristão consegue superar as tentações, porque a gente vai treinando e exercitando a nossa vontade. Então, eu quero comer essas coisas, eu quero comer, repetir a sobremesa, mas eu vou treinando a minha vontade para que eu consiga exercer um certo domínio sobre o meu corpo, sobre os meus desejos sensoriais, que envolvem sentidos, né? Então, comer a sobremesa é gostoso, mas eu vou treinar a minha vontade para comer o mínimo possível de sobremesa, ou comer só uma, ou colocar uma meta, sei lá, né? Que não existe um padrão, tá, gente? Não tô querendo falar que só comer sobremesa é ruim, mas estou usando como exemplo, né? Comer sobremesa não é ruim, mas uma pessoa que troca o almoço por uma sobremesa, aí é ruim. Uma pessoa que não é capaz de fazer um prato de salada, porque não tem um gosto bom, tem uma vontade fraca. Porque vejam, tem uma vontade fraca. Ela sabe que salada é boa para a saúde, mas eu não gosto. Não, mas peraí, você não faz porque você gosta, você faz porque é bom. Isso é a vontade. Eu quero é dormir, eu preferia não estar na rádio hoje, vamos supor, né? Um exemplo, eu preferia estar dormindo. Tá, eu preferia estar dormindo, mas e daí? Né? É bom dormir? Não, depois eu vou se sentir mal, vou sentir que eu não fiz nada do meu dia, né? Vou sentir até um vazio interior. Então, não. Então, eu treino a minha vontade para ser maior do que qualquer desejo sensorial. Então, quando a gente está falando de caráter, a gente está falando dessas disposições estáveis.
E é um desafio a gente se formar para ter caráter. É um desafio para mim, para vocês, para todos nós. Então imagina ainda formar crianças, né? Ajudar os nossos filhos, os nossos alunos a ter caráter. Então é um trabalho árduo. Não é à toa que tem livros sobre o assunto, né? Como esse Educar o Caráter. Se fosse fácil, se fosse óbvio, né? Não ia ninguém precisar perder tempo estudando o assunto, não é verdade? Então, a gente educa o caráter dos nossos filhos em vários momentos da nossa vida, da vida deles. Mas, principalmente, com o nosso exemplo. Então, um pai mau caráter, a chance de ter um filho mau caráter é muito grande. Porque a gente sabe, o exemplo que arrasta é o exemplo. Mais do que palavras, é o exemplo, né? Então, um pai que fica dormindo o dia inteiro, ou chega em casa do trabalho, vamos supor que ele trabalha, até que ele não é um inútil completo, ele trabalha, né? Ele sai de casa, tá? Porque vamos fazer um exemplo mais corriqueiro, porque se eu dou o exemplo do pai que só dorme, vocês vão falar, mas não se aplica à minha realidade. Então, vamos lá, um exemplo que se aplique, né? Um pai ou uma mãe que trabalha, então faz seus afazeres, não é um inútil completo. Mas chega em casa, senta no sofá, ou fica todo escarrapachado, assim, ou até deitado no sofá, o que é pior ainda. Dá aquela postura de, não tô nem aí, cheguei em casa, não tô nem aí. E os filhos, cada um faz o que quer. Gente, se vira aí, abre a geladeira, vai esquentando as coisas que tem, se vira, cansei, já fiz meu trabalho hoje, tô cansado. Na verdade, não está cansado. Pode até estar cansado, mas mais do que cansado, está com preguiça. E isso revela um mau caratismo. Aí como que esse pai vai falar para o filho assim, filho, você tem que estudar para a prova. Ai, pai, mas eu não aguento mais, estou cansado, já fiquei na escola o dia inteiro, como é que eu vou estudar para a prova? Aí o que esse pai vai falar? Que exemplo que ele vai falar, que ele vai ter para dar? Porque se o pai chega do trabalho e considera, tô de férias da vida, agora vou ficar escarrapachado no sofá, vocês se virem. O filho, via de consequência, a gente vendo esse exemplo, ele vai pensar, fui para a escola, cumpri minha obrigação, vou chegar em casa, não vou abrir o livro, não vou fazer tarefa, chego lá no colégio, eu copio de qualquer jeito, dou uma engambelada na professora, né, sei lá, pego do amigo, ou não estudo para a prova. Ou estudo deitado, assim, no sofá também, com aquela má vontade. Então, vejam, olha como o exemplo, ele arrasta e ele forma. Então, se eu quero ser uma mãe de caráter, ter um filho de caráter, eu vou me esforçar para ter essa vontade, que é aquela que eu falei do sentido filosófico, bem formada. Então, é óbvio, eu chego em casa, eu tô mais afim de deitar no sofá, de assistir uma série, de não fazer nada. Quem aí chega em casa louco de vontade de fazer comida para os filhos? Louco de vontade de pôr as crianças para tomar banho, de ficar mandando 1000 vezes, vai escovar os dentes, né? Ninguém tá louco de vontade de fazer isso. Mas a gente sabe que é o bem maior, digamos assim, um bem, é bom para eles que eu faça a comida, é bom para eles que eu exija uma higiene, ponha eles pro banho, dê banho, enfim, né? Então, é bom. Então, aí eu venço a minha preguiça, o meu desejo momentâneo, em prol, né, em troca de um bem que é maior que isso. Ou seja, dirijo o meu querer àquele bem, né? Querer mesmo, o que eu quero? É deitar no sofá. Mas eu quero que meus filhos fiquem largados? Não. Então, eu vou colocar todas as minhas forças internas e usar de ferramentas internas, conforme a gente vai aprendendo também a ter essas ferramentas internas, para nos motivar e fazer o que tem que ser feito. Então, vejam que é todo um processo, toda uma cadeia. Quando uma mãe fala assim, meu filho não arruma o quarto dele é uma bagunça, tal. Você algum dia quis, de fato, que ele arrumasse o quarto?
Porque, olha, querer que um filho arrume o quarto é uma coisa, né? Aquele querer de desejo, né? Eu quero que ele arrume o quarto, como eu quero ganhar na Mega Sena e tal. Mas o que de fato eu estou fazendo para concretizar isso? Olha, você quer que o filho seja organizado e arrume o quarto? Desde pequenininho, você vai ter que vencer a sua preguiça, porque, olha, dá uma preguiça danada, é chato. E vai ficar lá gastando tempo, coisa que muito mais fácil é você arrumar um armário de uma criança. Você pega lá, dobra, tal, às vezes em 5 minutos você resolve o problema. Mas vai fazer junto com a criança, aquilo vira 40 minutos. Você começa a fazer, aí a criança sai, você chama a atenção dela para ela voltar, né? Se concentra aqui, vamos dobrar as roupinhas, vamos pensar como é que a gente ajeita esse armário. E você gasta tempo. E vai gastar meia hora, 40 minutos para arrumar um armário que você arrumaria sozinho em 5. Então, se eu pensar simplesmente no vou resolver esse problema, arrumar o armário, eu faria em 5 minutos. Mas o meu desejo, a minha vontade, sabe, que fazer o que é o bem para aquela criança, não é que eu arrume o armário. É que eu, infelizmente, gaste tempo ensinando essa criança a arrumar o armário ou arrumar o quarto. Porque ficar falando, seu quarto é uma bagunça, seu armário é uma bagunça, você nunca arruma a cama, não resolve nada. O que resolve a vida é você ensinar, tá junto, de fato ensinar, tá? Então, isso demanda tempo. Então, para você ter um filho de caráter que saiba fazer o que ele deve fazer, para ele ter essas disposições firmes, para inclusive vencer sua própria preguiça, vencer o seu próprio comodismo, vencer sua própria tendência, sua tendência egoísta, você tem que investir, deve ter investido previamente na formação desse caráter. Então vejam, nada está à toa aí, nenhuma oportunidade pode ser desperdiçada pelos pais. Não estou falando aqui que não tenho dias que eu esteja com preguiça, que eu não arrume. Lógico que eu tenho. Mas a gente vai, e a gente é humano, mas a gente vai contrabalançando isso. De repente, teve um dia que eu varei a noite trabalhando em alguma questão, por exemplo, eu que sou advogada, né? Então, em alguma noite eu tive que varar a noite e fazer um recurso, porque o prazo ia vencer, né? No dia seguinte eu não tive jeito de fazer, concentração de fazer o negócio durante o dia, não tive silêncio na casa e tudo mais. Então eu varei a noite. No outro dia, é lógico que a gente, por mais que durma de dia, não é igual você dormir à noite, não, eu sou um restaurador. Então, lógico que eu vou estar derrubada. Nesse dia, eventualmente, eu perco. Eu sei que eu deveria fazer a comida, eu deveria ser mais, né? Aquele dia estar mais exigente com os meus filhos, né? Mas aquele dia acontece de eu perder. De eu perder no sentido de estar mole, né? De sucumbir à moleza, à preguiça, e ficar toda grogue, né? Acontece, tá? Quando a gente está doente. Então, tem situações específicas de cansaço extremo, de doença, que a gente sucumbe aí a esse comodismo, a essa preguiça, né? Que daí mistura, né? Uma preguiça que é uma molezinha preguiçosa junto com uma preguiça que não é pecado, digamos assim, porque você está doente, ficar descansando não é pecado nenhum, né? Você deve descansar, né? Sua obrigação. Então, a coisa ali mistura, mas se eu tiver um bom senso, eu vou saber, hoje eu tô péssima, não consigo fazer nada, então eu vou pedir ajuda de alguém de casa, vou pedir ajuda para as crianças, falar assim, gente, hoje a mamãe não vai ficar supervisionando vocês, eu confio que vocês vão fazer sozinhos. Confio que o papai vai fazer alguma comida lá e que vocês vão comer, porque hoje eu preciso ficar deitada, tô doente. Tá, mas depois, passa 2, 3 dias, vamos supor que eu melhore, eu não vou me aproveitar da situação e ficar, né? Agora eu vou aproveitar, vou mandar o meu marido cozinhar todo dia, né? Ficar só deitada aqui. Não, retomou a vida, retoma tudo. Certo? Retoma tudo, por quê? Senão eu caio nesse comodismo e é um vício. Os pecados, eles são vícios. E a gente vicia. Quanto mais preguiçosa a pessoa é, mais preguiçosa ela tende a ser. E nós temos os nossos pecados de fundo, nós temos essas tendências
que nos puxam para baixo, infelizmente. Agora, quanto mais eu luto para superá-las, mais eu supero. Então, eu posso, assim, tá com 10 anos de luta e falar, puxa, mas eu continuo preguiçosa. Você continua preguiçosa, você vai morrer preguiçosa, porque isso é a sequela do pecado original. Mas você pode até continuar preguiçosa, mas vamos combinar que às vezes que você sucumbe à preguiça são muito menos frequentes do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Há 10 anos atrás precisava cochilar todo dia, hoje não, por exemplo. Então a nossa luta vai fazendo com que a gente melhore. E por que a gente luta? Porque a gente é masoquista? Não, porque a gente sabe que há bens maiores, né? O bem maior de todos é o céu. Eu quero buscar o céu e eu não vou chegar no céu dormindo. Eu vou chegar no céu dormindo, talvez só se eu estiver em coma. Aí é um jeito, né? Se Deus achar por bem me levar para o céu, eu passei a vida em coma, sabe-se lá por quais méritos chegar ao céu, pode ser. Mas a via de regra, né, não é o caminho nosso, não é o caminho do ser humano. A gente vai chegar para o céu trilhando o nosso caminho. Agora, o meu caminho é diferente do da minha amiga, é diferente do de vocês que me escutam. Eu posso chegar ao céu a cavalo, o São José Maria Escrivá falava isso, né? Cada caminhante siga o seu caminho. Ele leu isso uma vez em uma igreja lá, acho que de Madrid, uma placa escrita assim, cada caminhante siga o seu caminho. Então é isso. O meu caminho para o céu não é o mesmo que o seu. O meu caminho passa pelo meu marido. Eu já falei isso para vocês, né? O matrimônio, ele é uma via para o céu. É diferente de um sacerdote, de um celibatário. O caminho dele não passa por outras pessoas, né? O caminho dele, quer dizer, passa por outras pessoas sim, mas é de uma forma diferente. Não é uma entrega de vida no matrimônio, uma entrega de vida para uma comunidade, por exemplo, né? Para os irmãos, né? Então é diferente. Então vejam, aí o São José Maria falava, olha, a gente vai chegar ao céu, importa chegar ao céu. Agora, uns vão chegar a pé, outros vão chegar a cavalo, outros vão chegar fazendo zigue-zague, outros vão chegar em linha reta. Muito provavelmente a gente vai chegar ao céu caindo e levantando 500 vezes, 500 bilhões de vezes pelo caminho. Mas a gente tem que buscar o céu. E para buscar o céu, a gente busca o bem. Então é sempre assim, Deus, o que você quer que eu faça agora? Se a gente colocasse essa pergunta na nossa mente, isso ia nos ajudar a forjar o nosso caráter e, via de consequência, forjar o caráter dos nossos filhos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? O Senhor quer que eu dê o bolo na rádio, por exemplo, né? Pensando assim, né, aqui na rádio. Poderia pensar, vou faltar na rádio. Não, cansei, toda quinta-feira tem que ir lá, né? Puxa, dá preguiça, né? Eu poderia pensar isso, mas pensar tudo bem. Mas daí eu chego e falo, Deus, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? O Senhor quer que eu fique dormindo? Quer que eu fique assistindo série? Ou quer que eu vá à rádio? Ele vai falar, eu quero que você vá na rádio. Aí você fala, puxa vida, mas tá bom, vou obedecer, né? Mas a obediência, nesse sentido, ela é uma fortaleza muito grande. É por isso que a gente vê, né, esses votos de pobreza, votos de obediência são tão importantes. Que a obediência é uma via de abandono em Deus. E é uma via de forjar o caráter. Vocês acham que uma pessoa, a noviça lá, a freirinha carmelita, que acabou de ver a vocação dela, ela tem um caráter forjado? Não tem. Não tem, ela não é obediente por natureza. Nenhum de nós é. Ela vai forjando seu caráter através da obediência aos seus superiores, né? E a gente, nós que somos leigos, não fazemos votos de obediência. Então, eu não tenho que obedecer. Em tese, né? Não tenho que obedecer a ninguém, mas eu tenho que obedecer a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Aí eu vou questionar, com vida de oração, né?
Deus, o que eu faço hoje? Jesus me ensina. E às vezes ele vai falar para você fazer uma coisa muito chata, o que te dá preguiça, o que não é sua primeira opção, né? Fala, puxa, Jesus, que dia que você vai mandar eu ficar deitada numa rede tomando água de coco? Nunca, né? Mas eu vou treinando a minha obediência. E eu treinando a minha obediência, eu vou treinando a obediência dos meus filhos. Então, gente, sempre pensem nisso. Quando a tentação bater, quando a gula bater, quando qualquer pecado aí bater, olha para o lado, veja os seus filhos, né? Porque aqui é um programa sobre família, então eu imagino que muitos dos que estejam ouvindo sejam casados, tenham filhos, né? Olha para os seus filhos. Se você for padre, freira, consagrado, né? Frei, sei lá, você vai olhar para os seus irmãos, né? Aquele irmão que você tem que dar exemplo. Para os seus filhos espirituais, que você tem que dar exemplo. Imagina, você fala, puxa, se o padre tá aí, ó, enchendo a pança, comendo sem parar, eu também posso. É isso que as pessoas entendem. Não falam, mas percebem, né? Se o padre tá ouvindo essa música, se o padre tá, sei lá, não se importando com a... Não sei... com essa piada aí, ele tá dando risada de um comediante que fala um monte de palavrão, então também não vou dar nada, porque as pessoas se pautam no exemplo da autoridade. E todos nós somos autoridade de alguma medida. Eu posso, mas eu não tenho filhos, mas eu sou autoridade no meu emprego, por exemplo. Eu tenho que dar exemplo para os meus colegas. Depois eu vou reclamar que a minha colega fica encostando nos outros, né? Fala, puxa, fulana só finge que trabalha o dia inteiro. Mas então, eu tenho que dar exemplo. Mostra para fulana como é que se trabalha. Fulana, aqui a gente não fica no celular, não fica no WhatsApp. Usa o seu horário de almoço para fazer isso. Quando o cliente chega e fala com você, a gente fala, olha no olho. Não fica jogando paciência e fingindo que está ouvindo, né? Quantas vezes eu já vi secretária jogando paciência ao longo do expediente? Até no escritório de advocacia que eu trabalhei, e às vezes ia lá e via que a secretária estava jogando paciência. Não tem o que fazer? Como assim não tem o que fazer? Não tem ninguém ligando para você, mas tá calmo? Pega aqueles documentos, vai pôr em ordem aquele arquivo. Você não tá aqui a passeio, não tá na vida a passeio. E os nossos filhos, eles olham isso. Como que eu ajo? Se eu dou aquele exemplo, não, o meu trabalho é às 8, mas todo dia eu chego lá às 8h05, 8h10. Como é que eu quero que meus filhos aprendam que, olha, na escola tem que chegar na hora, que as coisas têm tempo para começar, tempo para terminar? Eu eduquei meu filho, ele vê que eu estou chegando no trabalho todo dia 10, 15 minutos atrasados. E daí eu vou falar que num almoço de família, por exemplo, você tem que estar meio-dia em ponto. Como assim? Não tem 10 minutos de tolerância aqui também? Não é igual trabalho? Então vejam, tudo é uma coerência, né? Há que se ter uma coerência na vida. Gente, já foi meia hora de programa. Eu vou puxar um intervalinho aqui, mas quero pedir para vocês que estiverem assistindo nas redes sociais, que curtam, que compartilhem, que dê coração, dê like e o escambau aí, que vocês sabem, tá? E chamem as pessoas, compartilhem esses vídeos, são vídeos formativos. O nosso programa tem o intuito de formar pessoas, formar bons cristãos, e a gente precisa muito disso. Então, continue comigo após a musiquinha aí, após o intervalo. Eu acredito em tua palavra. Eu acredito em tuas promessas pra mim. Sem ti me sinto tão vazio. Um ser pequeno, tanto frágil, mas estou aqui pra te ouvir. Vem sobre mim com a tua
acredito em tuas promessas pra mim. Sem ti me sinto tão vazio. Um ser pequeno, tanto frágil, mas estou aqui pra te ouvir. Vem sobre mim com a tua mão e sopra em mim o amor. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Vem sobre mim com a tua mão e sopra em mim o amor. Ouvi, Senhor, aqui estou. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Cuida de mim. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, voltando aqui às 10h33 com o nosso café, que hoje estamos sem café. Aliás, gente, vocês viram o preço do café. Eu tô boba, como o café aumentou. Daqui a pouco eu falei pro meu marido, a gente vai ter que piorar a qualidade do café. Temos que começar a diluir em mais água, pôr menos pó, porque tá muito caro. Meu Deus. Daqui a pouco vai virar chafé com a Bela, né? Aquele café diluído em água. Ai, gente, bom, vamos voltar ao assunto. Olha, primeiro eu quero falar para vocês, muito obrigada pela audiência. Eu sei que tem gente de outras cidades. O Luciano aqui me falou que teve gente da Finlândia que entrou. Não sei se continua aí. Gente da Finlândia, gente de Londres, de Quedas do Iguaçu. Muito obrigada pela audiência. Divulguem aí o nosso trabalho, nossa rádio. A gente quer ajudar as pessoas, quer ajudar os cristãos de todo o mundo, né? Que chegue a palavra de Deus, que chegue muito amor e uma voz de esperança para vocês, tá bom? Vamos seguir aqui, né? Então, para educar o caráter, algumas sugestões práticas agora, né? Pensar onde eu quero chegar. Que pessoa que eu quero ser? Faça uma listinha, você pode fazer uma listinha. O que eu quero ser? Uma pessoa, sei lá, paradona, preguiçosa, uma pessoa obesa, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem problemas de diabetes, de colesterol, mas não para de comer bobagem. Estou dando esses exemplos porque eu vejo que são os mais corriqueiros, né? Preguiça é um negócio que pega muito sério. Uma pessoa preguiçosa, ela não leva nada para frente, gente. Não é só preguiça para fazer um trabalho voluntário, por exemplo, preguiça de fazer um trabalho voluntário, mas de ler um livro. Preguiça de levar um casamento para frente. Às vezes um casamento acaba por preguiça. Porque, olha, tem momentos que é duro mesmo. Tem momentos que o mais fácil é largar tudo. Que você fala assim, nossa, eu tô com preguiça de me esforçar para entender se é meu esposo, minha esposa. Tô com preguiça de mudar meu jeito. Não, esse é meu jeito. Muitas vezes os relacionamentos se acabam por preguiça. Então, é grave. Preguiça não é nada
corriqueiro, não. Assim, não é nada tranquilinho, leve. Não, preguiça é grave. As almas vão para o inferno por preguiça. Então, imagine Deus falando com você quando você tiver com preguiça, né? O que Deus vai achar dessa minha atitude, né? Porque ele mesmo deu o exemplo, né? Ele não jogou a toalha, né? Ele foi até o final, até a cruz. Ele podia ter olhado para Deus e falar, puxa, eu tô com preguiça. Aliás, os apóstolos, né, fizeram isso, né? Quando Jesus estava lá no horto agonizando e com maior sofrimento e pediu para os discípulos rezarem com eles dormiram, né? E Jesus ia lá, acordava eles e eles dormiam de novo, né? Ou seja, Jesus não dorme no ponto. Nós também não podemos dormir no ponto. Porque a nossa cruz e o nosso calvário é o nosso dia a dia. É a nossa falta de dinheiro, é os boletos que estão vencendo, é o chefe chato, é o trânsito congestionado. Isso aí é a nossa cruz diária. Não fique esperando ter uma cruz enorme, uma doença super grave. Porque o caminho corrente, o caminho mais comum dos cristãos é a vida ordinária, a vida comum. E a vida comum é cheia de cruzes, né? Então formulem princípios, formulem valores. Onde que eu quero chegar? Que homem que eu quero ser? Tá coerente isso? Um exemplo da doença, né? Eu tenho diabetes, tô com pré-diabetes, mas não consigo vencer o açúcar. Tá coerente isso? Não, eu sou melhor que isso, gente. Eu sou uma alma feita para o céu. Então, eu também vou aplicar esse bom caráter nessas pequenas coisas. Assim, meu Deus, se eu não consigo nem vencer a tentação do sorvete, como é que eu vou aguentar o tranco, né, de outras tentações da vida, uma oportunidade que surge de ganhar uma propina, um troquinho a mais, se eu não venço nem o sorvete, né? Então, pense com vocês, faça uma lista, onde que eu quero chegar? Se precisar, às vezes a gente precisa fazer como se fosse uma lavagem cerebral na gente, tipo, entrar na nossa cabeça mesmo. Eu sugiro até você colar no armário, no espelho do banheiro, no armário do seu quarto, atrás da porta. Pra você lembrar. Fala assim, eu quero ser uma pessoa saudável, por exemplo. Não estou falando aí que você tem que ser uma pessoa fit, tá? Porque isso aí também tem bastante excesso, bastante vaidade e sempre, né? Tem que tomar cuidado com os exageros, né? Mas vamos supor, se eu quero ser uma pessoa que não tenha diabetes, não tenha doença, eu vou fazer o que está no meu alcance. Se eu estou caindo na doença, eu tenho pressão alta, mas eu sou viciada no sal. Como assim? Como assim? Você vai ser vencida pelo sal que você põe no arroz. Que coisa ridícula. É ridículo. Então, o bom caráter a gente forja assim, com pequenas coisas. Então, escreva as suas metas, escreva os princípios, né? Princípios, assim, retos, né? Isso é fácil até de fazer. Persistir é mais trabalhoso, mas eu tenho que saber onde eu quero chegar. Primeiro, eu tenho que saber quais são os princípios, os valores que eu vou seguir, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para os meus filhos, para depois eu conseguir enxergar o caminho, eu conseguir ir vencendo os obstáculos do caminho. Acho bacana aqui nessa frase do livro aqui, que ele fala assim, bons planos todos os pais têm, principalmente aqueles que leem livros como este, ou escutam programas como este. Então, você está escutando aqui, você tem bons planos, tá? Inegável. O difícil é botá-los em prática e depois conseguir que os filhos também os ponham em prática. Então, não é fácil. Comece assim. Semeie um pensamento e colherás um desejo. Semeie um desejo e colherás uma ação. Semeie uma ação e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás o caráter. Então, sim, é importante colocar, fazer uma lista, escrever na sua agenda, colocar no post-it, se vira, sei lá, cada um tem um método que dá certo.
Pode até fazer um apito no celular para você lembrar todo dia. Todo dia toca aquele despertador escrito lá, né? Vamos fazer tal coisa, ou vencer a preguiça, ou dar um pouquinho mais hoje. Enfim. Então, você semeia esse pensamento. Deixa aquilo entrar. Deixa aquilo ir entrando na sua mente. Assim, você vai vencer o sorvete. Você vai vencer o sorvete, né? Por exemplo, uma pessoa que... Eu conheço gente que toma sorvete todo dia, né? Sabia que tem gente que é viciada em tomar sorvete? Então, assim, semeia aquele pensamento. Eu vou vencer o sorvete, eu vou vencer o sorvete, eu vou vencer o sorvete. Primeiro dia você cai, segundo dia você cai, terceiro dia você cai, sei lá, daqui a 30 dias... Você vai falar, não, agora chega. Não, agora parece que esse pensamento penetrou bem no meu inconsciente. Agora eu vou vencer. Agora eu vou ter o desejo, vou ter a vontade. Aquela vontade que eu falei. Aí que vem a força para lutar. Porque primeiro eu queria vencer o sorvete, mas não queria tanto. Então não tinha uma vontade. Né? Não conseguia nem lutar porque não tinha vontade. Então, com os filhos, a gente faz igual. A gente pode, inclusive, se você tiver filhos maiores que entendam isso, de repente, assim, não estou falando maiores, adolescentes, não. Estou falando criança de 6, 7 anos, que já tem o mínimo de 5 anos até. Já começa a falar. Filho, tem que vencer isso. Tem que vencer o seu mau humor matinal, por exemplo. Mas eu não consigo. Não, mas olha, você tem que vencer. Vamos colocar aí como meta, vamos pensar todo dia. Eu vou ser bem-humorado, eu vou acordar bem-humorado, eu vou acordar bem-humorado. E uma hora vai. Aliás, essa semana foi até engraçado, porque o meu caçula, eu dei esse exemplo, que o meu caçula está muito mal-humorado, ele está muito chato. Desde que começaram as aulas, eu não sei se por causa das férias, né? Ficou em casa, né? Sempre dá uma decaída e não quer voltar para a escola. Tem uma preguiça, né? Aí agora ele está com mania de cruzar os braços e fazer assim, e falar que está bravo, né? Mostrar a língua e falar que está bravo. Por qualquer contrariedade que ele tenha. Vamos supor que eu falei alguma coisa que ele não gostou, daí ele cruza os braços, mostra a língua, fala que mamãe sempre estraga tudo. Coisas do tipo. Daí ele foi super mal-humorado para a escola, foi porque eu falei, chega disso. Eu já tinha ficado assim 20 minutos nessa lenga-lenga, no mau humor, de cruzar os braços, não queria pôr sapato, não queria sair, eu obriguei a entrar no elevador, né? Aí, na hora de entrar no carro, não queria entrar. Eu falei, chega disso. Você entra no carro, agora vai. Você me obedeça, porque só a gente forte consegue obedecer. Se você não está obedecendo, é porque está fraco. Aí ele entrou no carro, né? Mas veio com o bracinho cruzado, com cara feia, me mostrando a língua pelo retrovisor, assim eu via, né? Quando eu olhava, meu olhar cruzava com o dele, ele fazia assim pra mim. Aí eu falei, Álvaro, você tá assim porque você teve uma irritação. Mamãe sempre estraga tudo. Tá. Então, tudo bem, Álvaro. Você acha que eu tive quantas irritações hoje de manhã? Olha, eu vou te falar que eu já tive umas 10. Eu me irrito quando o filho enrola para acordar, eu me irrito quando o filho acorda de mau humor, eu irrito quando o filho fica assim de braço cruzado falando, mamãe sempre estraga tudo. Isso me irrita. Mas você me vê de braço cruzado mostrando a língua para vocês? Já pensou? Se na hora de fazer almoço, de fazer comida, eu cruzasse os braços e ficasse mostrando a língua, o que ia ser? Aí eu comecei a cruzar os braços, assim, né? Numa oportunidade ali, né? Assim, acho que o semáforo fechou assim, eu cruzei os braços, virei para trás, né? Olhei para ele e fiquei fazendo igual a ele, assim. O que você acha? Eu ficar assim o dia inteiro. Daí ele deu risada, né? Daí ele começou a quebrar, assim. Então, às vezes a gente tem que mostrar como é ridículo. Como é ridículo. Falei, Álvaro, então tá ridículo o seu comportamento. Imagina eu ter esse comportamento e você achar ridículo. Você deu risada. Então, esse tipo de coisa é ridícula. Você tem 5 anos. Não é bebê mais. Tem que acostumar. Tem chatice, sim. Tem. Às vezes tem que levantar, é chato. A gente quer dormir mais. Às vezes tem que ir para a escola, a gente não quer. Mas já está na hora de você mostrar essa fortaleza.
Então, vejam, esse aí é um exemplo corriqueiro, né? E isso é forjar o caráter do meu filho. Estou forjando o caráter dele. Ele vai continuar mostrando a língua e cruzando os braços, fazendo feio. Hoje de manhã ele fez também. Ou seja, vai continuar. Mas é assim, é aos poucos que a gente educa, né? O ser humano demora aí 18 anos, na verdade 22 anos para ter o cérebro completamente formado. A gente não é nenhum bezerrinho que já nasce pulando, né? O bezerro sai da vaca já vai pulando, né? Tá andando. Nossa, quantos anos demora para o ser humano ser educado? Então é devagar. Mas a gente tem que ir mostrando. Mostro bem. O que é certo fazer. O certo na vida é que a gente vai ter irritações. Isso aí é bom que a gente fale para os nossos filhos. O certo na vida é que vai ter muito mais tristeza do que alegria. Isso é certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma visão positiva da vida. Porque a vida é bela, a vida vale a pena. Posso estar irritado, mas já espera um pouquinho que você vai ter uma frustração no dia. Daí, assim, você não fica tão frustrada. Mas sem cair no pessimismo, tá, gente? Deixa eu fazer essa ressalva, né? Não vamos educar os nossos filhos no pessimismo. É sempre uma visão positiva da vida. Procurar ter visão positiva da vida. Porque a pessoa pessimista, ela pode, assim, parecer até que ela tem razão. Ah, já vou pensar coisas ruins para se acontecer alguma coisa ruim eu não me decepciono. Mas acontece que o cérebro dela, e a gente sabe que o cérebro é muito plástico, ele vai se moldando, se fazendo dessa forma. Aí o pessimista, ele vai ter vários problemas na vida. Vai ter problema em emprego, aí ele vai sofrer muito mais. Porque é como se ele fosse moldando o cérebro dele para captar melhor o sofrimento. E o contrário, a gente tem que ter uma visão positiva da vida. A gente tem que ter, lógico, uma dose de realismo. É isso que eu falei. Predominantemente na nossa vida a gente tem contrariedades. Predominantemente a gente tem, sei lá, obstáculos, né? A vida, a gente não está surfando aí no mar, né? Tranquilo. Não está nadando no mar tranquilo. A gente está nadando no mar revolto. A gente tem que ter consciência que a gente está nadando no mar revolto. Mas a gente está com Deus está olhando para a gente, Deus nos dá força. Se der para acontecer coisa boa, vai acontecer. Deus vai mandar também coisa boa no meio do caminho. Porque ele falou, né? Quem me segue vai levar 100 por 1, né? Ele falava assim. A gente vai recolher muitas alegrias. Então, ter uma alegria e realismo. E moldando a mente dos nossos filhos, já o cérebro dos nossos filhos e o nosso, para captar bem essas alegrias. Quando a gente tem uma boa bagagem também de alegria, a gente suporta melhor o sofrimento, né? Então, tem esse cuidado, né? Quando eu falo falar a realidade, também não é para falar da realidade nua e crua de uma forma muito pessimista, você pode estar minando aí as potências internas do seu filho. Porque a gente precisa pensar nas alegrias da vida também. Eu vou ler aqui um trecho, deixa eu achar aqui, porque desculpa, gente, eu fechei. Um trechinho que eu acho bem bacana do que o Papa falou aqui. Espera aí. O Papa Francisco, aos jovens, ele falou assim, que nós não devemos olhar a vida da sacada. Ver a vida passada sacada, sabe? Aquela pessoa que fica olhando, olha um realizar, um fazer. Nossa, que legal, a Isabela vai na rádio, eu queria fazer um negócio também. Olha que legal, o Luciano vai na igreja, ele ajuda também, vai na rádio. Toca, queria ver. Sim, a gente não pode ficar olhando o que os outros fazem como mero espectador. A gente tem que ser protagonista também. Peraí, o que eu tenho que fazer? Deus, me mostre. A gente pode pedir para Deus. E através dessas coisas a gente vai forjando o nosso caráter, né? E uma pessoa de caráter, ela vai adquirindo essa maturidade de Cristo.
a maturidade de quem não foge da cruz. E essa maturidade começa com o aceitar pequenas cruzes, aceitar pequenos sofrimentos. Se aceitarmos a nossa responsabilidade de filhos de Deus, devemos ter em conta que Ele nos quer muito humanos, que a cabeça toque o céu, mas os pés assentem com toda a firmeza na terra. O preço de vivermos cristamente não é nem deixarmos de ser homens, nem abdicarmos do esforço por adquirir essas virtudes que alguns têm, mesmo sem conhecerem a Cristo. O preço de cada cristão é o sangue redentor de nosso Senhor, que nos quer muito humanos e muito divinos, diariamente empenhados em imitá-lo, pois ele é perfectus Deus, perfectus homo, perfeito Deus e perfeito homem. Então, educar e forjar o caráter é ensinar seu filho a caminhar com os pés bem firmes na terra, mas com a cabeça voltada para o céu. Então, um realismo. Agora eu vou dar um exemplo, né? Como que é uma pessoa que vive um realismo de uma forma que não é cristão, um realismo extremo? Ele vai falar assim, não, mas ó, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia porque eu quero ganhar X dinheiro, quero comprar uma casa não sei o que lá, um carro não sei o que lá. Então, eu sou uma pessoa realista, eu não vou fazer nenhum trabalho voluntário, eu não vou ajudar em nada, a igreja que não conte comigo e ninguém que conte comigo, porque eu sou uma pessoa realista e eu preciso trabalhar. Esse é um realismo puro e simples, que não tem a cabeça no céu. Só tem os pés fincados na terra. Qual que é o realismo que Deus quer de nós? Qual que é o realismo que forja o caráter? É, meu filho, é isso mesmo. Você tem que trabalhar bem. Você quer conquistar seus objetivos humanos? Que ótimo. Você quer ter a casa X, o carro Y? Não tem problema. Não tem problema. Pode trabalhar. Se for um trabalho honesto, pode trabalhar. Mas não esqueça, você tem que se tornar mais divino, mais parecido com Cristo. E Cristo não só trabalhava na carpintaria, como ele saiu para pregar. Ele foi curar as pessoas, transformar as pessoas. Então, seja muito humano como Cristo. Faça seu trabalho bem feito, mas seja muito divino como Cristo. Ajude o seu irmão. Pense nos outros. Dê um tempinho. Isso aí é nosso caminho, né? Os pés na terra e a cabeça no céu. E por isso que a gente fala também forjar o caráter, né? Essa expressão que se usa, né? Forjar. O que é a forja? A forja é aquele instrumento quente que você usa, o ferreiro usa para dobrar o ferro. Então ele derrete, ele queima o ferro, né? O ferro fica vermelho lá e ele forja, modela, né? Como um ourives também, para modelar, fazer um anel de ouro. Ele vai pegar aquele ouro bruto e vai derreter, né? Vai derreter, queimar para aquele negócio ficar maleável e dar a forma que ele quer. Daí faz o anel, enfim, né? A aliança. Então, forjar o caráter é, de certa forma, a gente queimar um pouquinho o nosso querer puramente humano. É deixar se derreter nas mãos de Deus. Eu tenho que ser esse ferro macio. Eu tenho que estar derretido. Em alguns momentos, Deus vai precisar me queimar. Ele vai me queimar, me dar uma cutucadinha ali. Por exemplo, essa Isabela está muito metida, está muito vaidosa. Vou deixar ela cair do cavalo, deixa. Ele vai permitir que a gente tenha algumas lições. Mas por quê? Isso é forjar. Então, Deus é aquele ferreiro que vai dar uma queimadinha na gente, para a gente derreter. E aí sim, eu vou ser a Isabela que ele quer. Eu preciso levar algumas para ficar mais molinha ali, mais maleável, mais dócil ao querer divino. Aí ele vai dar o formato que ele quer que eu tenha. Que às vezes o que eu quero para mim, vamos supor, eu estou pensando ali, eu sou uma barra de ouro, eu quero ser uma aliança,
sei lá, às vezes eu tenho que deixar Deus me derreter mais, porque Ele quer fazer de mim uma linda coroa de ouro, entendeu? Ele não quer uma mera aliança. Ele quer fazer uma peça espetacular. E eu, na minha pequenez, estou achando que se eu for uma mera aliança, é isso, né? Eu fico brava com Deus porque Ele está me amolecendo mais e mais. Mas Ele quer fazer um belo diadema comigo. Talvez um diadema escondido, né? Isso que a gente não sabe, né? Um diadema que no céu a gente vai conhecer, né? Quantos santos a gente vai conhecer no céu, né? Gente que passou completamente despercebida. Mas é isso, me deixar amolecer. Eu acho interessante quando eu fiz uma experiência de oração lá no grupo de jovens do Bosco Júnior, numa época que eu tinha meus, 20 anos, né? Que foi quando eu voltei à igreja, assim, comecei a voltar para a igreja. Aí era para ser serva do grupo de jovens, depois que eu tinha feito a experiência de oração, tinha feito todos os encontros, acompanhamentos, daí ia poder ser servo, né, do grupo. Aí a gente ia escolher qual ministério que ia ficar dentro do grupo. E que ministério que eu queria? Eu queria da palavra, lógico que eu queria da palavra. A Isabela adora falar e adorava aparecer, e eu usava umas roupas super extravagantes, eu era super fashionista. Então, eu adorava que as pessoas olhassem para mim, entendeu? Os meninos, as meninas, vinham me perguntar onde é que eu comprei aquela roupa. Eu achava o máximo. Então, eu era meio metida, assim, meio vaidosa, né? E eu queria o Ministério da Palavra. Mas daí, eu fui lá e falei, mas Deus, como é que a gente faz? Aí eu quero o Ministério da Palavra. Aí um menino veio e falou para mim assim, olha, Isabela, ser um cara super humilde do grupo de jovens, super humilde, assim, até o nível de escolaridade dele não batia com o pessoal, sabe? Ele falou assim para mim, veja no seu coração, você quer ser da palavra, mas Deus não está te pedindo para ser da palavra. Deus não quer que você seja da palavra. Vamos rezar para ver qual ministério que você vai ser? Aí eu pensei, mas como assim eu não vou ser da palavra, né? Eu não quero ser menos importante, entendeu? Porque para mim quem era no Ministério da Palavra era importante. E quem ficava, sei lá, fazendo lembrancinha para os outros era menos, entendeu? Eu não queria ter ser uma coisa apagada. Porque eu tinha uma visão torpe, né? Mal formada, né? Uma visão de que eu precisava fomentar a minha vaidade. Eu queria estar num lugar onde a minha vaidade e meu ego fossem fomentados. E daí, enfim, a gente teve uma oração lá, o pessoal intercedeu por mim, e bom, foi confirmado que o meu ministério era de adoração, que era o ministério que eu achava mais inútil, sério. Eu pensava assim, da intercessão tem alguma finalidade, mas porque você está rezando por outras pessoas, mas adoração, fica lá, não estou rezando por ninguém, eu só estou lá na frente de Jesus sacramentar, tudo bem. Mas, ninguém vai me ver aqui nesse negócio. Eu queria uma coisa que eu queria brilhar, não queria me apagar. Mas enfim, daí eu fui obediente a Deus, né? Não, você quer o Ministério de Adoração, não é a minha vontade, mas faça ser a sua, não a minha, né? E fui no Ministério da Adoração. O Ministério da Adoração foi o meu caminho, foi a minha salvação. Porque se hoje eu estou aqui na rádio falando de certa forma, o Ministério da Palavra, né? Veio até mim depois de anos. Mas eu precisei ser forjada. Eu precisei primeiro ir aprendendo a me apagar. Porque como a Isabela que ia chegar num grupo de oração, que se eu fosse do Ministério da Palavra, eu ia começar a brilhar demais. Gente, eu não ia ser santa. Eu não ia aprender tudo que eu aprendi. Deus não ia fazer tantas coisas que Ele fez comigo, com a minha alma, como Ele fez no Ministério da Adoração. E foi através do Ministério da Adoração que eu tive também consciência um pouco da minha vocação, que eu cheguei ao Opus Dei, porque eu fui tendo intimidade com Deus. E eu fui vendo que o que importa é fazer a vontade de Deus e não a minha. E isso, de certa forma, é forjar o caráter. Né? É ter essa docilidade de... às vezes não tão dócil, não tão feliz, às vezes até com um cara amarrado a gente vai e fala, tá bom, Deus, eu vou fazer sua vontade. Mas o que importa é que eu faço. Não tá gostoso para mim fazer esse negócio, mas eu vou fazer. Não tá gostoso para mim
seguir, por exemplo, a doutrina católica e em vez de ficar namorando aí 10 anos, juntar casa, comprar casa, carro, né? Daí ficar morando juntos, depois casar, daqui a 1000 anos resolver ter filho no tempo ideal. Não. Senhor, eu tô aqui porque daí vier. Vou casar logo, porque não vou ficar namorando 10 anos, não. Vou casar com abertura à vida. Ah, não deu tempo de juntar dinheiro, de ter a vida ideal que eu queria, de viajar com meu marido. Não deu. Se não deu, paciência. Mas imagina se tivesse dado, ia estar mais vaidosa, mais egoísta. Então, buscar primeiro a Deus. Gente, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês no nosso programa sobre forjar o caráter. Tá bom? Semana que vem a gente continua com esse tema. Obrigada pela audiência, espero que vocês tenham um abençoado final de semana. Um beijo, até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Desangrándose en la cruz, 1000 moretones vuelven las tinieblas luz. Pues entre huecos propiciados por los clavos, tú lavaste mis pecados, solo tú, mi buen Jesús. Y junto a ti, una triste melodía, tanto dolor llora la Virgen y junto a ella está tu apóstol tan amado y se aterra al verte así, oh Jesús crucificado. Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz, es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado, has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer? Oh Señor, fuente de misericordia, sáname que en mi vida tengo hambre. Mis pecados, pásalos por tu costado, blanca quedará mi alma con tu sangre, con tus clavos. Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz, es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado, has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer? Y ese madero te soporta y te destroza. Terrible cruz, es blasfema y es hermosa. Con tu cuerpo destrozado, has lavado mis pecados en tu amor, Señor. ¿Cómo no creer?
eu estou seguro. Correndo aos teus braços, eu encontro abrigo. Mergulhando no teu rio, eu me encho de vida. Quando estou em sua casa, sinto seu perfume. Eu ouço tua palavra, eu fico mais forte. Meu Deus, como é bom estar perto de ti. Se uma porta se fecha, outra se abre. Se eu sinto medo, o Senhor me dá coragem. Guia-me na justiça, por amor do teu nome. E eu não posso mais ficar sem tua presença. E quando fico longe, eu sinto uma saudade imensa. Meu Deus, como é bom ser amado por ti. Sua destra me sustentará, não vacilará os meus pés. Firmados estão na rocha. Sua destra me sustentará, não vacilará os meus pés. Firmados estão na rocha, que é Jesus, que é Jesus, que é Jesus, o meu Senhor. Sua destra me sustentará, não vacilará os meus pés. Firmados estão na rocha. Sua destra me sustentará, não vacilará os meus pés. Firmados estão na rocha, que é Jesus, que é Jesus, que é Jesus, o meu Senhor. És consolo e defensor, amável hóspede da alma, alívio incomparável, descanso no trabalho, brisa no calor ardente, consolo na aflição.
aflição. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio de tua luz. Oh, vem Pai dos pobres, vem doador de graça divina de luz. Oh, ditosa luz divina, Deus fiéis vem ilumina. Sem ti não pode haver inocência ou bem nenhum.